Fala galera, bem-vindos aí ao meu canal Matemática na Vida. E hoje a gente vai continuar aquelas aulas falando sobre equações exponenciais. Só que hoje eu vou dar dois macetes para vocês realizarem equações exponenciais complexas. Então, se você tem dificuldade com equações exponenciais, vem comigo. Então, pessoal, sem mais delongas, né, vamos lá aqui as equações exponenciais complexas. Nas aulas passadas eu coloquei dois vídeos, né, fiz dois vídeos aí sobre equações exponenciais simples. Então tem vários exemplos, aí tem mais de 10 exemplos. Então se você não assistiu, né, assiste aí os vídeos das últimas aulas. Eu vou fazer aqui, né, algumas equações exponenciais complexas. Na verdade eu vou fazer duas, vou mostrar duas maneiras de fazer diferentes, tá? Então vou colocar aqui a primeira, que é o seguinte, ó, vou colocar um primeiro exemplo aqui. Eu vou resolver esse primeiro exemplo de duas maneiras diferentes. Então vamos lá, ó. 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2. E isso aqui é igual a 56. Rômulo, buguei, porque se eu pegar o 56 e fatorar, vamos tentar fatorar o 56, né? Se eu dividir por 2 isso aqui, ia dar 28. Por 2 ia dar 14. Por 2 ia dar 7. E por 7 ia dar 1. Então, isso aqui seria 2 ao cubo vezes 7. Bom, mas eu não tenho 2 ao cubo aqui, não tenho 7, tá esquisito isso. E além do mais, né, a gente tinha visto equações que no final das contas elas sempre terminavam assim, né? Só colocar aqui, ó. Elas terminavam dessa maneira aqui, ó. A elevado a alguma coisa aqui, né? A um x igual a um A elevado a alguma coisa aqui em cima, a um B, sei lá, por exemplo, né? E aí a gente cortava esse A com esse A, né? E chegava à conclusão de que x tinha que ser igual a B, né? Era isso que a gente sempre fazia. Só que repara só, agora eu tenho três caras somados e eu não tenho uma propriedade para soma, eu tenho uma propriedade para multiplicação, né? Por exemplo, se a gente visse algo desse tipo aqui, né? A elevado a x vezes A elevado a 1 igual a A elevado a B, o que eu podia fazer? Como isso aqui está multiplicado, né? Eu poderia deixar A elevado a x mais 1, né? Porque multiplicação, né, de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Mas aqui, ó, repara só, aqui eu cortaria o A com A, né, ficaria com x mais 1 igual a B. Resolveria o problema. Mas aqui não é isso, aqui é mais, ó, estou somando, né? Estou adicionando esses caras. Como eu resolvo esse tipo de questão, então? Bom, eu vou te mostrar aqui uma solução para esse tipo de questão, que ela é bem legal. Repara que aqui é 2 elevado a x, aqui é 2 elevado a x mais 1, 2 elevado a x mais 2. Eu posso botar esse 2 aqui, ó, fatorado, né? De que maneira? Olha só, ó. Olha que bacana isso. Eu vou pegar o 2 elevado a x e vou colocar ele da seguinte maneira, ó. Repara, 2 elevado... Aliás, antes de fazer isso, deixa eu reescrever esses camaradas aqui, ó. Vê se eu não poderia reescrever esses camaradas assim, ó. 2 vezes 2 elevado a x. Porque esse 2 aqui é o 2 elevado a 1, né? E se eu multiplico potências de mesma base, basta eu fazer o quê? Somar os expoentes x com 1, x mais 1, né? Da mesma forma, eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a x. Vê se eu não posso. 2 mais x, mesma coisa que x mais 2, né? Então, ó, repete a base e soma os expoentes, tá bom? Agora, olha o que acontece, ó. Eu poderia fazer isso aqui, né? Escrever o 2 elevado a x como sendo 1 vezes 2 elevado a x, né? Posso ou não posso? Tranquilo, né? Então, ó, se eu colocar o 2 elevado a x em evidência, olha o que vai acontecer. 2 elevado a x vezes 1 mais 2 elevado a x. Então, ó, a galera que eu estou colocando em evidência é essa aqui, ó. O 2 elevado a x está em evidência, né? Mas a galera que está sobrando, ó, é o 1, é o 2 elevado a 1 e o 2 elevado ao
quadrado, né? O 2 elevado a x, ó, é esse camarada aqui, né? É esse camarada aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, né? E ele aparece em cada um deles, né? Então, ele eu coloco do lado de fora, porque ele se repete nos três. E aqui, dentro, eu vou colocar o que sobrou, né? Então, 1 aqui, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, tá bom? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 56, tá bom? Igual a 56. Aí, olha o que vai acontecer. Eu tenho 2 elevado a x. Aqui é 1, mais 2 elevado a 1 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é igual a 56. 2 elevado a x, desculpa, 2 elevado a x. Aqui eu tenho 4 mais 2, 6, mais 1, 7, ou seja, é 2 elevado a x vezes 7, ou 7 vezes 2 elevado a x. Prefiro colocar assim, que vai ficar mais bonitinho, né? Deixa eu colocar mais para cá, ó. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, 7 vezes 2 elevado a x, tá? Então, esse 7 vem da onde, ó? Esse 7 é isso aqui, né? Ó, isso aqui é o 7. E o 2 elevado a x, que já estava multiplicando isso, continua multiplicando. Tá? Lembrando que a ordem dos fatores aqui, ó, não altera o produto. Só trouxe 2 elevado a x para cá para ficar mais confortável aqui, né? Para não ficar 1 vezes 7 aqui, fica esquisito. E agora aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso passar o 7 para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, né? Então, vou ter que 2 elevado a x é igual a 56. 56 dividido por 7. E aí, olha o que vai acontecer, ó. 2 elevado a x é igual a 8. E agora é só fatorar o 8, né? O 8 é muito fácil fatorar. A gente já fatorou várias vezes, né? 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, eu posso escrever que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. E aí, faço o cortezinho aqui, ó. Fico só com x igual a 3, que no final das contas é a minha resposta. Sensacional! Rômulo, tem outra maneira de resolver isso aí, porque isso aí é meio bugado, esse negócio aí de colocar esse 1 para baixo aqui como 2 elevado a 1 e tal. Repara que isso aqui é uma soma, né? Então, eu pude colocar para fora como 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x é a mesma coisa que duas vezes o 2 elevado a x mais 2, né? 2 elevado a x mais 1, assim por diante. Então, essa técnica aqui ela é possível, né? Quando a gente tem essas somas, e geralmente essas bases aqui são iguais, tá? Eu vou só apagar isso aqui para colocar o segundo modo de fazer, tá? Você pode preferir o segundo modo de fazer. Eu vou ter que usar uma coisa parecida com o que eu já usei aqui, né? Que é esse desmembramento. Esse desmembramento eu vou ter que fazer de qualquer maneira, tá? Mas a gente vai desmembrar aqui e você vai ver o que vai acontecer, ó. Então, o segundo modo de fazer, 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 2, né, igual a 56. Eu vou ter que desmembrar da mesma forma, ó. Então, eu vou ficar com 2 elevado a x, mais 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a x, mais 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x. Tá? Isso aqui é igual a 56. Agora, repara. Eu poderia pegar o 2 elevado a x, eu poderia fazer uma substituição chamando 2 elevado a x de y, de uma outra variável. Tá? Então, onde for 2 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, ó, onde é 2 elevado a x vira y. Onde é 2 elevado a x vira y. Onde é 2 elevado a x vira y. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Então, aqui, ó, y mais 2 elevado a 1 é 2. 2y. 2 elevado ao quadrado é 4. 4y igual a 56. Então, ó, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 7y é igual a 56. Y igual a 56 sobre 7. Y igual a 8. Aí, repara só. O y não é 2 elevado a x. O que eu quero descobrir não é o valor de y. O que eu quero descobrir é o valor de x. Mas eu disse que 2 elevado a x é igual a y. Então, no lugar de y agora, eu volto para o 2 elevado a x. Ó. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual, né, aqui, no caso, a 8. E aí, eu caio nisso aqui, né, e vou chegar à conclusão também de que x é igual a 3.
tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer. Diz aí, né, se você preferiu fazer da primeira maneira ou da segunda. Nesse caso aqui eu prefiro fazer da primeira. Coloca aí embaixo nos comentários qual maneira você preferiu. Eu prefiro fazer da primeira, por quê? Porque daqui você já sai direto, né? Você já sabe fazer isso aqui, então acho que não precisa substituir 2 elevado a x aqui, tá? Eu acho mais fácil fazer assim, particularmente, tá bom? Mas você faz da maneira que você achar melhor, né? Mais conveniente aí. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Eu vou colocar mais um exemplo de uma equação bem mandrake também, né? Então, ó, 4 elevado a x mais 8 igual a 6 vezes 6 vezes 2 elevado a x. Você olha para isso aqui e pensa, bom, lá também tinha uma soma, né, naquele anterior que ele fez, então eu poderia transformar isso aqui na base 2, isso aqui na base 2, tentar fazer aquele esquema da soma lá, acho que vai dar certo. Só que veja bem, aqui tem um 6, ó. 6 vezes 2 elevado a x. Né? E é isso aqui que vai complicar toda a nossa história. Né? É isso aqui que vai dificultar toda a nossa história. E aí eu posso utilizar aquela segunda maneira de fazer. Né? Só que eu também tenho que organizar esse negócio aqui. Ó, porque veja bem, ó, aqui eu tenho 4 elevado a x. Né? Mas eu gostaria de fazer aquela substituiçãozinha marota. Né? Ou seja, eu precisaria dizer que 2 elevado a x é igual a y. Para ficar com algo mais simples, tá? Então, eu gostaria que isso aqui fosse 2 elevado a x. Repara que o 4 eu posso fatorar e ele fica dessa maneira aqui, né? 2 elevado a 2 elevado a x, ó. É ou não é? Mais 8 igual a 6 vezes 2 elevado a x. Se eu multiplicar, daria 2x, né? Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, o 2 pode estar aqui ou pode estar do lado de fora e o x do lado de dentro. Vê se isso aqui não é a mesma coisa. Ó, 2 elevado a x elevado a 2. É a mesma coisa, né? Porque se eu posso multiplicar isso aqui, ó, se eu posso vir aqui e multiplicar 2 vezes x, 2x. Se eu posso vir aqui e multiplicar x vezes 2, 2x. Ou seja, dá na mesma. Né? Colocar o x do lado de dentro e o 2 do lado de fora, ou o 2 do lado de dentro e o x do lado de fora, desde que mantenha o parênteses aqui. Então, eu posso fazer dessa maneira, concorda? Então, eu vou deixar dessa maneira aqui. Por que eu vou deixar assim? Porque eu vou ter o 2 elevado a x, ó, que é o que eu queria. Né? Então, aqui ó, vai ficar mais 8 igual a 6 vezes 2, 6 vezes 2 elevado a x. Agora, olha o que vai acontecer. Aqui, ó, o 2 elevado a x e o 2 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, vai ficar, ó, y, que é o 2 elevado a x. O 2 elevado a x está elevado ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado. Mais 8 é igual a 6 vezes... Agora, o 2 elevado a x substituo por y. 6 vezes y. Rômulo, eu não estou acreditando no que aconteceu. A gente apareceu com uma equação do segundo grau, é isso mesmo? É. Se eu passar esse 6y para lá, vai virar menos 6y, né? Mais 8 igual a zero. Como é que resolve isso aqui? Né? Bhaskara, né? Então, você pode resolver por soma e produto ou resolver por Bhaskara. Vamos resolver por Bhaskara aqui rapidinho. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Quem é o b? b é menos 6, então vai ficar ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, não tem ninguém aqui na frente, é 1, e o c, que é 8. Então, ó, isso aqui ficou igual a menos 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32, menos 32, então isso aqui deu 4. Delta é igual a 4. Então, y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Caramba, Rômulo, eu não acredito que uma equação exponencial caiu numa equação quadrática. Exatamente isso. Eu vou fazer isso aqui mais rápido, né? Porque assim, a gente já sabe fazer isso a princípio, né? Então, a ideia aqui é resolver o problema da equação exponencial. Tá? Mas você vê que vai funcionar isso aqui, mesmo a gente caindo numa equação quadrática. Então, ó, menos, no lugar do b eu vou colocar quem? Menos 6, né? Então, ó, menos 6.
mais ou menos a raiz de delta, o delta eu já calculei em cima, deu 4, dividido por 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, já que o a é 1. Né? Então aqui eu vou ter ó, que y é igual a menos 6 dá 6, mais ou menos raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí eu vou ter dois resultados, né? O y1 e o y2. Ou y', y2', como você preferir. Então, ó, 6 mais 2 dividido por 2 e 6 menos 2 dividido por 2. Caramba, Romulo, isso é muito doido. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. E 6 menos 2, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4 dividido por 2, isso vai dar 2. Bom, eu ainda não estou entendendo, Romulo, como é que isso vai funcionar. Porque a gente achou o valor de y, né? Mas a gente tinha que achar o valor de x. Exatamente. Então, agora que a gente achou o valor de y, quer dizer que funciona para y igual a 4 e funciona para y igual a 2. Então, basta eu substituir aqui y igual a 4 e y igual a 2. Então, eu sei ó, que 2 elevado a x é igual a y. Só que o y pode ser 4, então eu coloco aqui 4. E pode ser 2, então posso dizer também que o 2 elevado a x é igual a 2. Olha que lindo. Então, ó, 2 elevado a x. Vamos resolver o de cima. Ó. Vamos resolver esse primeiro. 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Cortou aqui, né? Ó, cortou aqui. Vai ficar o quê? X é igual a 2. X igual a 2. E essa é uma das soluções. Tá? Então, essa aqui ó, é uma das soluções. X igual a 2. Né? E se eu pegar aqui ó, e fizer a mesma coisa embaixo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1, né? Porque o 2 sozinho é 2 elevado a 1. Corto aqui, né? Ó, cortei aqui. Fiquei com o quê? Fiquei com x igual a 1. Então, x é igual a 2 e x é igual a 1 vem de onde? Vem de y igual a 4 e y igual a 2, sendo que y é igual a 2 elevado a x. Né? E isso aí vai resolver a minha equação. Rômulo, não acredito. Se você colocar 1 aqui ou colocar 2 aqui, vai resolver? Vai dar certo? Vai, vou te mostrar. Ó, vou te mostrar, faço questão. Então, ó, se você acredita, coloca aí embaixo. Hashtag eu acredito. Né? Então, ó, 4, vou fazer com 1 primeiro, né? 4 elevado a 1 mais 8 igual a 6 vezes 2 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. 4 mais 8 vai dar 12. E aqui vai dar 6 vezes 2, que também é 12. Então, perfeito. Né? Ah, Rômulo, faz com 2. Com 2 não vai funcionar, não é possível. Então, coloca aí, eu ainda acredito. Coloca aí embaixo nos comentários. 4 elevado a 2 mais 8 é igual a 6 vezes 2 elevado a 2. Rômulo, agora não vai dar certo, porque isso aqui vai dar errado. Isso não tem como dar certo. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 mais 8 é igual a 6 vezes 2 ao quadrado, 4. 16 mais 8 vai dar 24. E 6 vezes 4, 24. Não. Verdade? Sim, é verdade. Então você vê ó, que essa técnica aqui, ela é muito poderosa, né? Por quê? Porque a gente transformou esse negócio aqui, ó, essas coisas que eram diferentes, né, num y e a gente conseguiu resolver. Então, sempre que acontecer algo que você não consegue colocar todo mundo na mesma base, não consegue fatorar, né, não consegue fazer o que a gente fez na última questão, né? Eu vou colocar aqui a última questão aqui, ó. A gente não consegue fazer isso aqui, né, essa fatoração e esse agrupamento. Sempre que você não conseguir, você pode usar essa técnica aqui, ó, de 2 elevado a x é igual a y, ou 3 elevado a x, 4 elevado a x, enfim, tá? E aí, fazendo os devidos ajustes aqui, ó, você consegue chegar a uma resposta, tá? Os exercícios, lembra, gente, eles são feitos para dar certo, tá bom? Então, nenhum exercício é feito para não dar certo. Todos eles darão, né? A questão é o seguinte, em alguns você vai ter que usar uma técnica mais avançada, que é o caso dessa aqui, por exemplo. Por isso que essas equações aqui são um pouco mais complexas do que as que a gente viu anteriormente, porque a gente não precisava de nenhum artifício desse tipo, tá bom? Mas veja que é possível resolver, mesmo tendo uma base ó, que às vezes não é
a base que a gente quer, né? Então, olha só, óbvio, né, que você vai pensar assim, ah, mas aquele que você colocou na última aula, né, aquele que era 2 elevado a x é igual a 3, eu não tenho como usar esse macete aqui, né? Porque se eu chamar 2 elevado a x de y, se eu fizer isso, né, 2 elevado a x é igual a y, eu vou ter que y é igual a 3, beleza. Y é igual a 3, achei y. Só que quando eu substituir aqui de novo, né, eu vou fazer 2 elevado a x igual a y, e no lugar de y eu vou colocar 3. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 3. Ou seja, eu vou voltar para onde eu estava antes, né? E aí eu não vou conseguir resolver. Eu ainda não sei resolver esse aqui, Rômulo. Então, galera, o negócio é o seguinte. Se chegar aí a 200 inscritos aí o canal, né, eu vou resolver esse exercício aí para vocês, tá? Mas vocês têm que marcar aqui embaixo, né? Resolve esse exercício aí, resolve esse último exemplo aí, tá? E aí eu vou resolver para vocês aqui no canal pelo método Brutal Force, sem usar logaritmo, beleza? Galera, então se vocês gostaram, curte aí esse vídeo, espalhe aí para todo mundo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desses macetes aí. E eles ajudam bastante a resolver qualquer tipo de problema. Não é assinante ainda? Assina, tá bom? E vai vendo aí o que a gente coloca de novidade no nosso canal, que pode ajudar você também, se você está fazendo vestibular, concurso, qualquer coisa do tipo. Aquele abraço e até um próximo vídeo.